Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Lucas, capítulo 12, versículo 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas, capítulo 12, versículo 31. Por que devemos buscar primeiro o reino de Deus para que Ele nos acrescente todas as coisas materiais? Porque se nos apresentarmos primeiro a Deus como servos para lhe obedecer e buscar o seu reino, nós estamos fugindo de nos apresentar à avareza, ao pecado e ao diabo e à morte. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça de Deus? Porque buscando primeiro o reino de Deus, estamos nos prevenindo contra a ocorrência de um mal, a avareza, o amor ao dinheiro e aos bens materiais. Porque a nossa vida não consiste em possuir bens materiais, mas possuir bens espirituais. O poder de Deus, o Espírito Santo, e este somente nos é dado através de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não se pode comprar com dinheiro e bens materiais. Lucas capítulo 12, versículo 15. Disse-lhe Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Como o reino de Deus não é deste mundo material, logo, o que tem valor para Deus, no mundo espiritual, nos céus, não são bens materiais, são bens espirituais, são ações de amor e piedade. Disse Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 33, vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. João capítulo 18, versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Como os bens espirituais são ações de amor e piedade, só conseguimos executar essas ações se for de coração, pois para Deus somente ações verdadeiras e sinceras têm valor. Lucas capítulo 12, versículo 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mas o que Deus diz às pessoas que não buscam em primeiro lugar o seu reino? Ninguém pode servir a Deus e ao diabo, ou seja, ao amor ao dinheiro e aos bens materiais. É impossível ir contra Deus e a sua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o amor, a cobiça ao dinheiro e aos bens materiais. A pessoa que se apresenta ao pecado, ou seja, ao diabo, por amor ao dinheiro e aos bens materiais, é avarenta. Ela é enganada pelo pai da mentira, pelo diabo, pois acredita na mentira que ele diz, que os bens materiais darão à sua alma descanso e paz. Lucas capítulo 12, versículo 19. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para os muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Para sermos dignos da salvação e vida eterna, temos que pagar o preço que Deus exige, buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Para sermos dignos da condenação e morte eterna, é só buscar em primeiro lugar o amor ao dinheiro e aos bens materiais, ou seja, ser louco, pois não se paga o preço da salvação da sua alma com bens materiais. Lucas capítulo 12, versículo 21.
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós temos uma dívida com Deus, que é uma dívida que só pode ser paga com a nossa vida, pois foi com a vida e com o sangue do seu Filho que ele pagou a nossa dívida para o mundo. Assim, se somos ricos para com Deus, se temos valor para Ele, porque usamos o nosso bem mais precioso para o servir, a vida, então somos prudentes. As pessoas que se apresentam a Deus aprendem com Ele a ser humilde e manso de coração e sabe a verdade, que somente na presença de Deus encontramos descanso, paz para as nossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas como nós buscamos antes o reino de Deus para que todas as coisas materiais sejam acrescentadas? Nós buscamos antes o reino de Deus através do amor e da piedade ao nosso próximo, colocando o desejo do nosso coração em buscar esses bens espirituais, cingindo os nossos corpos com o Espírito Santo de Deus, sendo luz para o mundo. Lucas capítulo 12, do versículo 33 ao 35, disse Jesus: vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca se acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Nós buscamos antes o reino de Deus quando somos servos fiéis, quando oramos, quando vigiamos, quando servimos sem cessar a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 37. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Nós buscamos antes o reino de Deus quando somos prudentes e esperamos sempre na palavra de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 40, 43 e 44. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens espirituais o porá. Jesus te ama. Deus, através do seu amor, nos deu o seu reino, o Espírito Santo, a salvação, a vida eterna. Mas sabemos que devemos corresponder a esse amor com respeito, com obediência, com temor a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém? Dani Miguel.